Leitura diária da Bíblia. Dia 41. Antigo Testamento. Êxodos 6 e 13 da manhã menos 30, Êxodos 7, Êxodos 8. Então o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó rei do Egito, para que tirassem aos filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os chefes das famílias de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi, estas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia, estas são as famílias de Simeão. Então o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó rei do Egito, para que tirassem aos filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os chefes das famílias de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi, estas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia, estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi por suas linhagens, Gerson, e Coate, e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson, Libni, e Simei, por suas famílias. E os filhos de Coate, Amrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali, e Muzi, estas são as famílias de Levi por suas linhagens. E Amrão tomou por mulher a Joquebebe sua tia, a qual lhe deu à luz a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Amrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, e Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael, e Elzafã e Sitre. E tomou para si Arão por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, a qual lhe deu à luz a Nadab, e a Abiú, e a Eleazar, e a Itamar. E os filhos de Corá, Assir, e Eucana, e Abiaseife, estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si mulher das filhas de Putiel, a qual lhe deu à luz a Finéias, e estes são os chefes dos pais dos levitas por suas famílias. Este é aquele Arão e aquele Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai aos filhos de Israel da terra do Egito por seus esquadrões. Estes são os que falaram a Faraó rei do Egito, para tirar do Egito aos filhos de Israel. Moisés e Arão foram estes. Quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, dize a Faraó rei do Egito todas as coisas que eu te digo. E Moisés respondeu diante do Senhor: Eis que sou incircunciso de lábios, como, pois, Faraó me ouvirá? O Senhor disse a Moisés: Olha, eu te constituí como um Deus para Faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Tu dirás todas as coisas que eu te mandarei, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe os filhos de Israel saírem de sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito meus sinais e minhas maravilhas. E Faraó não vos ouvirá, mas eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fez Moisés e Arão como o Senhor lhes mandou, fizeram-no assim. E era Moisés de idade de 80 anos, e Arão de idade de 83, quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo:
Se Faraó vos responder dizendo, mostrai milagre, dirás a Arão, toma tua vara, e lança-a diante de Faraó, para que se torne cobra. Vieram, pois, Moisés e Arão a Faraó, e fizeram como o Senhor o havia mandado, e Arão lançou sua vara diante de Faraó e de seus servos, e tornou-se cobra. Então Faraó chamou também sábios e encantadores, e os encantadores do Egito com seus encantamentos fizeram também o mesmo, pois lançou cada um sua vara, as quais se tornaram cobras, mas a vara de Arão devorou as varas deles. E o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou, como o Senhor o havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, que não quer deixar o povo ir. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele estará saindo às águas, e põe-te à beira do rio diante dele, e toma em tua mão a vara que se tornou cobra. E dize-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: deixa meu povo ir, para que me sirvam no deserto, e eis que até agora não quiseste ouvir. Assim disse o Senhor: nisto conhecerás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com a vara que tenho em minha mão a água que está no rio, e se converterá em sangue, e os peixes que há no rio morrerão, e federá o rio, e os egípcios terão asco de beber a água do rio. E o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: toma tua vara, e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus ribeiros e sobre seus tanques, e sobre todos os seus depósitos de águas, para que se convertam em sangue, e haja sangue por toda a região do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado, e levantando a vara feriu as águas que havia no rio, em presença de Faraó e de seus servos, e todas as águas que havia no rio se converteram em sangue. Assim os peixes que havia no rio morreram, e o rio se contaminou, que os egípcios não podiam beber dele, e houve sangue por toda a terra do Egito. E os encantadores do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos, e o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou, como o Senhor o havia dito. E Faraó, tornando, voltou-se à sua casa, e não pôs seu coração ainda nisto. E por todo o Egito fizeram poços ao redor do rio para beber, porque não podiam beber das águas do rio. E cumpriram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então o Senhor disse a Moisés: entra à presença de Faraó, e dize-lhe: o Senhor disse assim: deixa meu povo ir, para que me sirvam. E se não o quiseres deixar ir, eis que ferirei com rãs todo o teu território, e o rio criará rãs, que subirão, e entrarão em tua casa, e no teu quarto, e sobre tua cama, e nas casas de teus servos, e em teu povo, e em teus fornos, e em tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre teu povo, e sobre todos os teus servos. E o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende tua mão com tua vara sobre os rios, ribeiros, e tanques, para que faça vir rãs sobre a terra do Egito. Então Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. E os encantadores fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram vir rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou Moisés e Arão, e disse-lhes: orai ao Senhor que tire as rãs de mim e de meu povo, e deixarei ir ao povo, para que sacrifique ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: tem a honra em meu lugar de dizer quando orarei por ti, e por teus servos, e por teu povo, para que as rãs sejam tiradas de ti, e de tuas casas, e que somente se restem no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés respondeu: será feito conforme tua palavra, para que conheças que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. E as rãs se irão de ti, e de tuas casas, e de teus servos, e de teu povo, e somente se ficarão no rio.
Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e clamou Moisés ao Senhor acerca das rãs que havia posto a Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e morreram as rãs das casas, dos pátios, e dos campos. E as juntaram em amontoados, e faziam cheirar mal a terra. E vendo Faraó que lhe haviam dado repouso, agravou seu coração, e não os escutou, como o Senhor o havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se voltem piolhos por toda a terra do Egito. E eles o fizeram assim, e Arão estendeu sua mão com sua vara, e feriu o pó da terra, o qual se tornou piolhos, tanto nos homens como nos animais. Todo o pó da terra se tornou piolhos em toda a terra do Egito. E os encantadores fizeram assim também, para tirar piolhos com seus encantamentos, mas não puderam. E havia piolhos tanto nos homens como nos animais. Então os magos disseram a Faraó: Dedo de Deus é este. Mas o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou, como o Senhor o havia dito. E o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã e põe-te diante de Faraó, eis que ele estará saindo às águas, e dize-lhe: O Senhor disse assim: Deixa meu povo ir, para que me sirva. Porque se não deixares meu povo ir, eis que enviarei sobre ti, e sobre teus servos, e sobre teu povo, e sobre tuas casas toda variedade de moscas, e as casas dos egípcios se encherão de toda variedade de moscas, e também a terra onde eles estiverem. E naquele dia separarei a terra de Gósen, na qual meu povo habita, para que nenhuma variedade de moscas haja nela, a fim de que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E eu porei remissão entre meu povo e o teu. Amanhã será este sinal. E o Senhor o fez assim. Veio toda variedade de moscas incômodas sobre a casa de Faraó, e sobre as casas de seus servos, e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi contaminada por causa delas. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão, e disse-lhes: Andai, sacrificai a vosso Deus nesta terra. E Moisés respondeu: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios diante deles, não nos apedrejariam? Caminho de 3 dias iremos pelo deserto, e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. E disse Faraó: Eu vos deixarei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, contanto que não vades mais longe, orai por mim. E respondeu Moisés: Eis que, quando eu sair de tua presença, rogarei ao Senhor que as diversas variedades de moscas se afastem de Faraó, e de seus servos, e de seu povo amanhã, contanto que Faraó não falte mais, não deixando o povo ir sacrificar ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó, e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e tirou todas aquelas moscas de Faraó, e de seus servos, e de seu povo, sem que restasse uma. Mas Faraó agravou ainda esta vez seu coração, e não deixou o povo ir. Novo Testamento, Mateus 26, 47 a 68. Enquanto ele ainda estava falando, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e bastões, da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O seu traidor havia lhes dado sinal, dizendo: Aquele a quem eu beijar, é esse. Prendei-o. Logo ele se aproximou de Jesus, e disse: Felicitações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: Amigo, para que vieste? Então chegaram, agarraram Jesus, e o prenderam. Enquanto ele ainda estava falando, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e bastões,
da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O seu traidor havia lhes dado sinal, dizendo: aquele a quem eu beijar, é esse. Prendei-o. Logo ele se aproximou de Jesus, e disse: felicitações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, para que vieste? Então chegaram, agarraram Jesus, e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou de sua espada, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus, então, lhe disse: põe de volta tua espada ao seu lugar, pois todos os que pegarem espada, pela espada perecerão. Ou, por acaso, pensas tu que eu não posso agora orar ao meu Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim tem que ser feito? Naquela hora Jesus disse às multidões: como a um ladrão saístes com espadas e bastões para me prender? Todo dia eu me sentava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Porém tudo isto aconteceu para que as Escrituras dos profetas se cumpram. Então todos os discípulos o abandonaram, e fugiram. Os que prenderam Jesus o trouxeram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrou, e se assentou com os servos, para ver o fim. Os chefes dos sacerdotes, os anciãos, e todo o Supremo Conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem matá-lo, mas não encontravam. E ainda que muitas falsas testemunhas se apresentavam, contudo não encontravam. Mas, por fim, vieram 2 falsas testemunhas, que disseram: este disse: posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou, e lhe perguntou: não respondes nada ao que eles testemunham contra ti? Porém Jesus ficava calado. Então o sumo sacerdote lhe disse: ordeno-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse: tu o disseste. Porém eu vos digo que, desde agora, vereis o Filho do Homem, sentado à direita do Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas roupas, e disse: ele blasfemou. Para que necessitamos mais de testemunhas? Eis que agora ouvistes a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam: culpado de morte ele é. Então lhe cuspiram no rosto, e lhe deram socos. Outros lhe deram bofetadas, e diziam: profetiza-nos, ó Cristo, quem é o que te feriu? Que vos parece? E eles responderam: culpado de morte ele é. Então lhe cuspiram no rosto, e lhe deram socos. Outros lhe deram bofetadas, e diziam: profetiza-nos, ó Cristo, quem é o que te feriu? Salmos. Psalme 19 para 7-14. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são corretos, e alegram ao coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina aos olhos. O temor ao Senhor é limpo, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdade, juntamente são justos. São mais desejáveis que ouro, mais do que muito ouro fino, e mais doces que o mel, e o licor de seus favos. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são corretos, e alegram ao coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina aos olhos. O temor ao Senhor é limpo, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdade, juntamente são justos. São mais desejáveis que ouro, mais do que muito ouro fino,
e mais doces que o mel, e o licor de seus favos. Também por eles teu servo é advertido, por guardá-los, há muita recompensa. Quem pode entender seus próprios erros? Limpa-me dos que me são ocultos. Também retém a teu servo de arrogâncias, para que elas não me controlem. Então eu serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras de minha boca, e o pensamento do meu coração, diante de ti, ó Senhor, minha rocha e meu libertador. Deus bondoso, tu vês nosso desamparo e nossa necessidade de um pastor que nos guie de volta ao caminho certo. Ao refletirmos sobre a morte de João Batista e a compaixão de Jesus pelas multidões, toca nossos corações com a mesma compaixão. Ajuda-nos a reconhecer que tu és mais do que capaz de suprir toda necessidade e de multiplicar nossas pequenas ofertas para a tua glória. Que possamos nos alimentar do pão da vida e nunca mais ter fome, encontrando plena satisfação somente em Cristo. Em nome de Jesus, amém.